Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior de Quixeramobim, especialmente os ouvintes dos programas Sindicato em Destaque que passamos a apresentar a partir de agora. Cumprimentar todos os nossos servidores e servidoras espalhados por esse município. Cumprimentar os amigos que nos escutam pela Rádio Líder FM de São Miguel, que retransmite o programa. Cumprimentar aqui a Dailton Bandeira, meu camarada, meu amigo. E também o Igor, que é o nosso responsável pelas mídias do nosso sindicato. Bom, no programa de hoje teremos algumas reflexões sobre a questão eleitoral, notícias sindicais, algumas recomendações importantes para o processo eleitoral 2018, que amanhã terá o seu primeiro ponto muito importante, que é o momento de votação do primeiro turno, onde escolheremos já no primeiro turno os deputados estaduais, os federais, senadores da República, e teremos a eleição para presidente, que muito provavelmente teremos 2 turnos de eleição, sendo o primeiro amanhã, dia 7 de outubro. Nosso país, a gente pode dizer que é uma jovem democracia, ainda aprendendo a lidar com isso, depois de mais de 20 anos de ditadura, que começou em 1964 e terminou em 85. Então vivemos um período muito importante e delicado da nossa política, porque é uma eleição, a primeira eleição pós todos os escândalos envolvendo Lava Jato, envolvendo outros tipos de escândalo no país, que vem se arrastando há alguns anos. Então é um momento de definição muito importante. Então, vale lembrar que todos os cargos a quem votaremos amanhã são de fundamental importância para que o nosso país possa voltar a pensar em ter credibilidade internacional perante a questão da eleição. Então, a nossa conclamação como Sindicato dos Servidores Públicos, como classe social, é que amanhã é um dever cívico dos mais importantes da nossa história. Primeiro, porque ele pode definir muito do nosso futuro. A gente sabe que nos últimos anos, nossos trabalhadores e trabalhadoras, eles vêm perdendo alguns direitos. E é preciso rever isso. É preciso entender que o que se conquistou ao longo dos anos não pode mais ser dilapidado como vem sendo feito nos últimos anos. Importante lembrar também que ontem, no dia 5 de outubro, comemorou-se os 30 anos da nossa última Constituição Federal, que foi proclamada no dia 5 de outubro de 1988 pelo então presidente da época do Congresso, que era o Ulisses Guimarães. A nossa atual Constituição, ela é também apelidada de Constituição Cidadã. Evidentemente, muita coisa do que foi feito em 1988 por aquele Congresso sofreram alterações. Muitas emendas foram anexadas à nossa Constituição. Então é um processo que ao longo do tempo vem sendo trabalhado e vem sendo formatado para que a nossa Constituição ela realmente atenda aos interesses de toda a população brasileira, não privilegiando somente uma classe ou outra. Tá? Então, de antemão, é importante para nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, olhar para a nossa Constituição, ver que realmente ela é um poder muito grande e que nos deu muitos direitos, mas que ao longo do tempo também vem sendo retirado, e por isso que nós devemos ter uma atenção muito grande nessas eleições. Tá? E primeiro, tentar retomar aquilo que foi perdido da nossa Constituição no último ano, nos últimos anos, né? E depois reforçar e fazer valer todos os direitos garantidos por ela. Porque sem isso, nossa população
não vai ter as suas benéficos que são prometidas pela Constituição. Então, não adianta termos candidato A, candidato B, seja lá qual cargo for, prometer coisas se não puder cumprir. E a gente sabe que se a Constituição fosse cumprida como ela é, certamente essas promessas não ocorreriam, porque não haveria desnível social tão grande como temos no nosso país. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Editorial. A conjuntura política no final do primeiro turno. Texto de um grande poeta, um líder até religioso da região do Nordeste, que é o Roberto Malvese, conhecido como Gogó. A emergência do nazifascismo. O Brasil tem tradição autoritária desde seu nascimento. A escravização dos índios e dos negros faz com que esse país seja moldado até hoje pela mentalidade escravocrata, que também se introduziu nos coronéis, nos golpes militares, na aversão da burguesia ao povo brasileiro. Mas agora, uma parte realmente nazifascista põe seu rosto às claras. A reação das mulheres. Esse levante feminino repercute no mundo inteiro. Talvez seja o maior movimento feminista da história da humanidade. Excluídas, ultrajadas, ofendidas, humilhadas por uma chapa presidencial militar, as mulheres reagem com orgulho e autoafirmação. As manifestações ocorrem por todo o mundo e têm apoio de mulheres famosas e comuns do mundo todo. Até porque o nazifascismo é uma ameaça universal. Esse fato é novo e deverá permanecer na sociedade brasileira até que tenhamos condições mais iguais para todos os gêneros. Estão em jogo apenas 2 projetos de país. Embora com nuances diferentes, estão em jogo apenas 2 projetos de país, isto é, um mais inclusivo e outro excludente. O primeiro pensa o Brasil para todos, o segundo pensa o Brasil apenas para os já bem estabelecidos. Eles estarão em confronto direto no segundo turno. As igrejas como novos currais eleitorais. A metáfora do rebanho de ovelhas comandadas por um pastor nunca foi tão verdadeira, mas pelo avesso. Há informações seguras de que pastores recebem uma carta com os candidatos que deverão apoiar. Um bilionário pastor que vive nos Estados Unidos apoia claramente a chapa militar. É bom lembrar que as teocracias sempre foram a base das piores ditaduras. Há movimentos dentro da Igreja Católica com postura semelhante. Entretanto, outras igrejas, muitos bispos católicos, já disseram abertamente que esses homens não os representam. Até onde o povo obedece, a esses pastores só as urnas dirão. Esse é um fato que está presente nessas eleições e estará muito tempo ameaçando a sociedade brasileira. O triunfo da civilidade. Apesar de todos os percalços, a maioria da sociedade brasileira aponta para um caminho de convivência civilizada, evitando a loucura e a barbárie. É hora de cada um que se pretende civilizado dar seu voto e apoiar ostensivamente a defesa de um Brasil para todos. Então esse é trecho de um texto do Roberto Malvese. Ele é agente da pastoral da região do semiárido. Então o Roberto traz aqui algumas reflexões importantes que a gente deve estar levando em consideração. Tá? Hoje no Brasil há uma crise de líderes muito grande. Já há algumas décadas que a gente vem batendo as teclas das urnas eleitorais e votando em pessoas que normalmente defendem os mesmos projetos. Então há uma necessidade de se refazer isso. Então o Brasil, um país que já viveu momentos difíceis, desde a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas, a ditadura que foi comandada pelos militares,
Então, a gente ainda está aprendendo a viver com a democracia. Na nossa história republicana, nós nunca soubemos o que é isso de fato. Porque a democracia não se configura apenas no ato de votar. Ela vai muito além. Porque quando um cidadão brasileiro, povo brasileiro, não tem acesso aos seus bens necessários, como saúde de qualidade, educação de qualidade, moradia de qualidade, saneamento de qualidade, tá? Todas essas coisas, elas direcionam para aquilo que deve ser uma democracia. Que democracia é essa que nega a grande parte do povo brasileiro o acesso à terra? Que democracia é essa que nega a grande parte do povo brasileiro o acesso à educação de qualidade, à moradia de qualidade? Então, a democracia, ela não pode simplesmente ser focada na questão eleitoral. A gente sabe muito bem que o ato de eleger alguém não deixa de ser um ato democrático. Mas até quando, e a gente sabe isso hoje na nossa prática política desses anos todos, que ao eleger é tudo muito simples, né? Agora, quando se constata que há irregularidades, quando os políticos cometem alguns crimes comprovadamente, então esses crimes, para ser julgados, para essa pessoa ser afastada, demora tanto tempo. Então é uma democracia de mão única, onde nós só vamos votar, colocar alguém, mas para retirar essa mesma pessoa que cometeu algum crime é tão difícil. Porque se isso fosse possível, se fosse tão simples assim, nós teríamos uma grande quantidade de pessoas que são candidatos hoje que não seriam, que cometeram crimes absurdos contra o patrimônio público, dilapidando dinheiro da população, que deveria ser investido em tantos setores que estão tão carentes no nosso país, principalmente a educação e saúde e cultura, principalmente, que quase nós não temos, a não ser pontualmente algumas coisas que já vêm empasteladas para a população e que passa muito rapidamente na nossa mente e que não fica nada. Vivemos de eventos, não vivemos de cultura também. Então, por tudo isso, é fundamental que nós brasileiras, amanhã, quando for para a urna, vá pensando nisso, porque é fundamental a nossa participação na eleição, mas o principal é depois, é a cobrança, seja lá junto às classes sociais que você participa, os seus sindicatos, a sua associação de bairro. Então, é necessário realmente nós participarmos. Um Brasil melhor depende de boas escolhas na hora de eleger, mas é fundamentalmente importante, e talvez muito mais importante, a cobrança depois. Sindicato em Destaque. Notícias sindicais. Até ontem, as secretarias que receberam seus proventos, seus pagamentos, foram Secretaria de Gabinete, Secretaria de Administração e Finanças, Procuradoria e Controladoria, e quem recebe 60% dos recursos do Fundeb, ou seja, os professores. Segundo a tesouraria da Prefeitura, a partir do dia 10 será pago os demais funcionários. O que nos deixa indignado é que os servidores não têm reajuste, não possuem plano de cargos e carreira e não sabem nem quando recebem seu pagamento. Quando realizam um concurso, não abre vagas para todos os cargos e nem quantidade de vagas de acordo com a necessidade e ainda não convocam todos. Ficam os aposentados e pensionistas na condições humilhantes de esperar que todos os servidores da ativa recebam para eles poderem receber. Vale lembrar que esse sindicato, quando solicitou o bloqueio dos recursos para pagamento dos servidores, a gestão dizia que não pagavam porque os recursos estavam bloqueados. A pergunta é, e agora? Que os recursos não estão mais presos porque não paga. Então nós esperamos que a administração municipal possa dar respostas positivas
aos nossos servidores, né? O que é interessante é que nós no sindicato recebemos praticamente todos os dias, nesses períodos, ligação dos nossos servidores, filiados e não filiados também, perguntando sobre o pagamento, né? E a gente, claro, sabe que não é responsabilidade nossa. A gente faz tudo o que é possível para ter as informações para repassar para os nossos servidores. Então, é importante que a prefeitura se organize financeiramente. É impossível, por exemplo, os professores todos não receberem, pois porque os recursos que vêm são do Fundeb. Então, concursados temporários a 100%, 40%, 10%, já deveriam ter recebido todo mundo. Tá? As pessoas têm seus compromissos financeiros a cumprir e precisam. Então, seria muito interessante e muito bom que nosso povo fosse respeitado nesse setor também. Que nossa população, que nossos jovens, nossa população idosa, principalmente, que são um dos últimos a receber. Isso é um descompromisso com quem já prestou serviço público tantos anos e que hoje precisa muito mais estar recebendo esse dinheiro em dia e não recebe, que são os aposentados, né? Que precisam se alimentar, que precisam cumprir com seus compromissos, custear os remédios que são caros, que nem sempre o setor público consegue doar. Claro, nós estamos na luta e esperamos que os nossos servidores, com o tempo, com as nossas escolhas, a partir de domingo, sejam também mais respeitados. É que a gente vê compromissos dos nossos gestores, nossos vereadores, daqueles que representam os políticos de Quixeramobim, nessa época estão muito bem comprometidos com seus candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, mas a população não. O que é pior, a gente saber que essa mesma população, na maioria delas, acaba também fazendo a mesma coisa, apoiando aqueles que apoiam outros que eles escravizam. Bom, o Sindicato dos Servidores Públicos fica aqui na rua Dias Ferreira, número 103. Você, servidor, servidora, alguma dúvida quanto ao seu pagamento, aos valores, se precisar de auxílio para causas jurídicas, procura o sindicato. Se não é filiado, se filia. Dá uma passadinha lá pela manhã ou à tarde, estamos lá para receber de braços e portas abertas. Nosso sindicato fica aqui na rua Dias Ferreira, número 103, no vizinho próximo à Ponte Metálica, um dos lugares, umas paisagens mais bonitas do nosso Quixeramobim. Então, estamos lá lhe aguardando, esperamos para qualquer dúvida. Precisar de consultas médicas, exames laboratoriais, quem é filiado já sabe, já tem esse direito, passa lá no sindicato que a gente vai orientar como fazer. Quem não é filiado, passa lá, se filia rapidinho com o Pedro, o Igor, está sempre por lá para fazer isso também, ok? Como estava falando no início, a eleição amanhã é uma eleição onde nós vamos votar pelo menos 6 votos, não é isso? Vamos votar para presidente, governador, 2 senadores da República, um deputado estadual e um senador. E como eu falei no início, todos têm a sua importância. Nenhum cargo é menos importante que o outro. Eu vou ler um texto, a gente retirou da página do blog do nosso assessor jurídico, Dr. Valdeci Alves. Diz o seguinte: a eleição para deputado federal e senador é fundamental. Atenção, trabalhador, seja do setor público, seja do setor privado, que votar em senador e em deputado federal que aprovar a reforma trabalhista ou a PEC do congelamento. É como o escravo votar no pior dos capitães do mato. É como o cão aplaudir que ele colocou na focinheira. Comece você mesmo a defender seus direitos fundamentais com o seu voto. A cidadania começa quando o cidadão ou cidadã, antes de tudo, é capaz de ser o maior defensor dos seus direitos mínimos e fundamentais. Imagine que um desses deputados ou um desses senadores que acabaram com o direito trabalhista dos trabalhadores, seja no serviço público, seja no setor privado, peça o seu voto do servidor ou do trabalhador. Lembrando que a reforma trabalhista destruiu o que está na Constituição das Leis Trabalhistas, remetendo à realidade social dos trabalhadores brasileiros
aos anos 20, na velha república. Imagine ainda que esse servidor, trabalhador seletista, saiba que esse político que quer ser reeleito votou a favor da PEC da morte e que congelou gastos públicos por 20 anos, em se tratando dos direitos fundamentais, sobretudo os gastos com educação, saúde, cultura e segurança. Lembrando que o que um trabalhador ou servidor deixará de ganhar em um ano, devido à reforma trabalhista, é prejuízo maior que qualquer assalto que sofra nas ruas de qualquer cidade à mão armada. Como esse trabalhador trataria o assaltante? Com certeza, denunciando na polícia. Mas muitos poderão tratar os políticos cúmplices no assalto aos seus direitos sociais e fundamentais com abraços, aperto de mão e tapinha nas costas. Se esse mesmo político estiver acompanhado pelo amigo prefeito ou vereador, é arriscado que esse mesmo político cúmplice do assalto aos direitos fundamentais e aos direitos sociais ainda receba o voto desse mesmo trabalhador. Ninguém pode fazer mais pelo direito do trabalhador que o próprio trabalhador. O mesmo se diga do servidor público. Portanto, trabalhador consciente não tem como votar a reeleger quem destruiu e ajudou a pilhar seus direitos, sob pena de voluntariamente reduzir-se ao servo alienado no nível dos servos da era feudal. Portanto, esse é um texto do nosso assessor jurídico, realmente cabe bem no momento, e a gente sabe como é que acontece, né? Olha, você pode pensar assim, olha, eu não sei quem foram os caras, os deputados, senadores, que votou para acabar com um monte de direitos dos trabalhadores. Mas é tão simples. Vai lá na internet, procura se o senhor ou a senhora não sabe manusear isso. Tem certamente um filho ou uma filha, ou alguém, um vizinho que tem esse conhecimento de acessar as redes sociais, de acessar a internet e mostrar a cara dos caras que fizeram isso. Nós temos aí uma gama de muitos deputados estaduais, federais, senadores, que já votaram contra o povo brasileiro e que são apoiados pelos prefeitos, pelos vereadores, e você, porque tem uma ligação com o prefeito, com o vereador, vai fazer a mesma coisa, vai apoiar alguém que lutou para que você perdesse seus direitos. Então, a gente tem que pensar além disso. Os nossos representantes, nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos cabos eleitorais que existem por aí, eles não podem empurrar de goela abaixo, mas você, eleitor, eleitora, que recebeu um benefício, às vezes, muitas vezes, com dinheiro público, não foi nem com dinheiro dele, que era um direito seu, e você vai votar em alguém que vai lá para a Câmara Federal, ou Estadual, ou para o Senado, para acabar com seus direitos. É como apanhar de alguém muitos anos, e quando esse alguém aniversaria, você oferece a ele um cinturão para ele te bater mais. Então, como o Dr. Valdeci cita, você é assaltado todo dia nos seus direitos, em vez de denunciar o ladrão, você apoia o ladrão a te roubar mais. É isso que acontece quando a gente vota em alguém que no Senado Federal ou na Câmara Federal votou para acabar com os seus direitos. Então, nós no Brasil, apesar da dificuldade da educação que foi dada aos nossos povos, não ter sido assim uma educação de qualidade, hoje nós já temos condição de escolher em quem votar e votar bem. Por isso que é fundamental você se informar antes de votar. E compare o papel que você recebeu do seu vereador, do seu prefeito, do seu secretário de educação, de qualquer tipo de secretaria que chegar para você, qualquer cabo eleitoral. Compare o nome da pessoa, a foto da pessoa com aqueles que votaram contra você lá, ou que votaram contra os direitos dos trabalhadores. Se ele participou, se ele votou sim para acabar com os direitos, não vote. Procure uma outra pessoa. Respeite-se. O ato de votar corretamente, de votar de forma correta, é um ato de respeitar a si mesmo. Faça isso. É um bem que você está fazendo a você e a toda a sociedade brasileira. $147 milhões de brasileiros vão às urnas neste domingo. Neste domingo, 147,3 milhões de brasileiros aptos a votar no Brasil e no exterior vão às urnas para eleger o presidente e o vice-presidente da República, deputados federais, estaduais e distritais, senadores e governadores,
Em 2014, o número de eleitores era de 142,8 milhões. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral, houve, portanto, um aumento de pouco mais de 3% no número de eleitores em 4 anos. Os brasileiros poderão votar das 8 às 17 horas pelo horário de Brasília, mesmo se estivessem fora de seus domicílios eleitoral. O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos, mas somente em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. O prazo para solicitar o direito de votar fora da cidade onde o eleitor mora encerrou-se em agosto. Se você estiver fora do seu município eleitoral e não se cadastrou para votar em trânsito, não se esqueça de apresentar o requerimento de justificativa eleitoral. Os brasileiros que estão no exterior também poderão votar. São 500.727 eleitores aptos a votar fora do Brasil, em 171 cidades diferentes. Aqui no Brasil, eleitores e candidatos precisam ficar atentos às condutas proibidas no dia da eleição. De acordo com o TSE, é permitido manifestação individual e silenciosa do eleitor, como o uso de bandeiras, broches e adesivos. Fica proibido, no entanto, a distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação para influenciar a vontade do eleitor. Confira o que pode ou não pode no dia das eleições. A novidade para as eleições de 2018 é a proibição de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais no dia do pleito. O Tribunal Superior Eleitoral estabelece, por meio de resolução, condutas permitidas e vetadas no dia das eleições a partir do que é fixado na legislação. Com a reforma eleitoral, a novidade é a proibição do chamado impulsionamento de conteúdo nas mídias sociais no dia das eleições. Nesse tipo de propaganda, permitido para o período da campanha eleitoral pela reforma, o candidato paga para que a sua mensagem tenha uma visibilidade maior nas redes sociais. Porém, no dia das eleições, isso não pode ser feito. Podem ser mantidos em funcionamento conteúdos publicados anteriormente, assim como qualquer propaganda que tenha sido divulgada na internet antes do dia da eleição. De acordo com a resolução do TSE, o impulsionamento de conteúdos de redes sociais no dia das eleições é um dos crimes eleitorais puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Pela resolução, também configura-se como crimes as seguintes condutas no dia das eleições: a regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos como santinhos e panfletos. Isso significa que, até o término do horário da votação, está proibida a aglomeração de pessoas com vestuários padronizados do partido ou candidato e o uso de alto-falantes e amplificadores de som. Devem cessar às 22 horas do dia que antecede a eleição a distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas, passeatas ou uso de carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Candidato, partido ou coligação também não pode ofertar transporte para eleitores irem aos locais de votação. No recinto das sedes eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos fiscais o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda do partido, coligação ou candidato. Aos fiscais partidários, só é permitido o uso de crachá com o nome e a sigla do partido político ou da coligação a que sirvam. É proibido o uso de celular na cabine de votação, inclusive para as chamadas selfies. Também não podem ser usadas máquinas fotográficas, filmadoras ou outro dispositivo que prejudique o sigilo do voto. Condutas que são permitidas. No dia da votação, só é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por determinado partido ou candidato, com o uso de bandeiras, broches dísticos e brasões e adesivos,
mais vale. E é recomendado pelo TSE levar uma cola com o número dos candidatos para a urna de votação, até porque a gente sabe que são... Eleitores que moram nas zonas rurais podem usar transporte gratuito se for ofertado pela Justiça Eleitoral. Portanto, essas são algumas das orientações que a gente está aqui contribuindo para que as pessoas amanhã possam exercer esse seu direito de cidadania com plena convicção. Tá certo? Então, nós estamos chegando ao final do programa Sindicato de Destaque, deste dia 6 de outubro, aliás, e mais uma vez convocando você, eleitor, eleitora, a se fazer presente amanhã às urnas eleitorais. Não vamos deixar de ir, é um momento importante. Nós passamos mais de 20 anos sem ter direito a ir às urnas votar. Não podemos perder oportunidade nenhuma de escolher aqueles que nos representam, mas façamos isso com consciência. Um voto dado de consciência, para que a gente possa ter um futuro melhor para o nosso país, que já vem sofrendo muito nos últimos anos, com tanta corrupção, seja política, seja dos órgãos públicos, dos gestores públicos, dilapidando o dinheiro do povo brasileiro. Grande abraço a todos e todas. Tá? Nós esperamos muito de cada um, de cada uma, brasileiro, brasileira, responsabilidade nesse momento em votar e principalmente em candidatos que realmente se lhe represente, que vai defender os seus direitos, não acabar com o que já aconteceu com alguns casos no nosso país. Então, o Sindicato de Destaque fica por aqui. Um grande abraço a todos, nossos ouvintes que estão sintonizados no programa. Mandar um abraço aqui para minha companheira de trabalho, a Viviane, que ela disse que escutar o programa e a gente discute muito política. E Viviane, é isso, amanhã é o nosso dia de a gente voltar, vamos fazer isso com consciência. Um grande abraço a todos e todas, servidores públicos municipais. Vamos às urnas escolher o que é melhor para nós. Um abraço a todos e um feliz dia de eleição.